Fala, meus amigos, tudo bem? Já observaram que na natureza os seres vivos utilizam várias estratégias de predação e sobrevivência? Alguns são tão hábeis nessa arte que conseguem deixar em dúvidas até o mais preparado profissional da área. Para entendermos melhor sobre essas artimanhas, nossa aula de hoje será sobre camuflagem e mimetismo. Os animais apresentam diversas adaptações em seu corpo que auxiliam na luta pela sobrevivência. Algumas adaptações servem para afastar os predadores, outras confundem o predador em seu possível ataque e outras ainda podem ajudar o predador a conseguir o seu alimento. Entre várias adaptações, podemos citar a camuflagem. A camuflagem é um recurso importante concebido no processo de seleção natural, onde o ser vivo vai apresentar forma ou cor de acordo com o ambiente que ele está inserido. É a legítima função de fazer com que a presa ou predador não sejam percebidos no seu tipo de ação. No caso da camuflagem, olhando pelo ponto de vista da presa, garante sobrevivência, de forma a dificultar que o seu predador a visualize. Já no ponto de vista do predador, favorece a ele a possibilidade de se aproximar de sua presa sem que ele seja visto e de maneira a investir em um ataque surpresa exitoso. A camuflagem pode ser classificada de duas formas. A primeira delas é o que nós chamamos de homotipia, quando os seres vivos se assemelham a alguma estrutura do ambiente. É o caso do bicho-pau, que se assemelha muito a galhos de árvores ou galhos de arbustos, o caso também do bicho-folha, que se assemelha, claro, ao próprio adjetivo que vem intrínseco ao seu nome, uma folha, e também o caso das borboletas-folhas, que segue esse mesmo caminho. O segundo caso é a homocromia. Nessa situação, os seres vivos assumem padrões de coloração muito semelhantes do ambiente que estão inseridos. Eu posso usar como exemplo o leão na savana africana, pela sua coloração de pelagem, ele consegue se misturar ao ambiente e ter um ataque surpresa exitoso. Posso também utilizar o caso de um anfíbio que está se assemelhando ao tronco da árvore que ele utiliza para poder passar despercebido, ou até mesmo as aranhas, são predadoras também, que se assemelham ao padrão do solo do qual ela utiliza para poder se esconder. Outra estratégia de sobrevivência é o mimetismo. O mimetismo é um fenômeno natural onde uma espécie possui a capacidade de imitar outra espécie, com a vantagem de proteção contra predadores. Neste contexto, podemos classificar o mimetismo de duas formas, sendo o primeiro mimetismo babesiano, onde uma espécie que é saborosa, palatável ou até mesmo inofensiva, apresenta semelhanças com outra espécie que não é saborosa ou é ofensiva. Isso faz com que o predador seja enganado e não invista ataque à presa. Um exemplo bem comum é o caso da lagarta da espécie Hemeroplanis ornatus, que, quando ela sofre um tipo de pressão, algum tipo de risco, ela infla e se apresenta como uma serpente. Outro exemplo mais comum é o caso da falsa coral, quando ela não é peçonhenta, se apresentando como uma coral peçonhenta. Ela apresenta padrões de cores que fazem com que os seus predadores pensem duas vezes antes de investir ataque. Dessa forma, é vantajoso para a espécie e ela tem chances maiores de sobreviver no ambiente. Outro tipo de mimetismo que é importante de destacar é o mimetismo milleriano. Esse tipo de mimetismo baseia-se em uma espécie que já é perigosa apresentar padrões de uma outra espécie perigosa. E aí você se pergunta, Gleidson, que é isso, o mesmo do mesmo? Na realidade, ele amplia na natureza o sinal de perigo. Isso afasta mais os predadores. E um exemplo legal é o caso do sapo-flecha, que é da família Dendrobates. Eles apresentam um padrão de coloração bem semelhante. São espécies diferentes, pertencem à mesma família e apresentam um mimetismo, um imita o outro, um padrão de semelhança bem próximo um do outro, que faz com que o seu predador pense duas vezes antes de atacar, porque o aviso é: sou venenoso, não me coma. Perceberam que a sobrevivência na natureza necessita de estratégias bem articuladas e que a camuflagem e o mimetismo são ferramentas fundamentais para garantir isso? Eu espero que vocês tenham compreendido. No mais, nos encontraremos em nossa próxima videoaula. Até lá!